Shalom, muita paz, muita luz, a luz da verdade do real Messias Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da obra em 3 volumes, Na Luz da Verdade, Mensagem do Grau. Abidrushim, eu sempre costumo denominá-lo de Real Messias Abidrushim, Emmanuel Abidrushim, que ele é realmente, de acordo com a minha convicção, o esperado Filho do Homem, anunciado por Jesus Cristo, o Espírito da Verdade, né? Jesus Cristo se referia a ele nesses nomes, né? Filho do Homem, Espírito da Verdade, o Consolador. Então, tudo isso se refere ao mesmo personagem, que na verdade é o Espírito Santo, que é Emmanuel, Espírito Santo. Enfim, e vamos ver, tentar explicar que o Emmanuel, o Espírito Santo, ele atua também em 2 outros personagens, né? Que é Parsival, também chamado de Parsifal, com F, Percival, enfim, em lendas, em poemas, né, traduzidos do ano de 1200, né, parece que poetas franceses, alemães, tinha essa referência sobre Parcival, e que é falado na obra Na Luz da Verdade. E então, Emmanuel, o Espírito Santo, ele atua nesses personagens, como Parcival, né, que fica no ápice da criação primordial, e Abidrushim, que Parcival fica no ápice da criação primordial. Atua, né, como uma pequena parte do Espírito Santo de Emmanuel. E Abidrushim atua no 4º plano da criação primordial, da Ilha da Justiça, que fica ao lado da Ilha do Amor e na Ilha da Pureza. E esse mesmo plano da criação primordial fica um pouco abaixo, a Ilha dos Cisnes. E, enfim, no 3º volume da obra da Mensagem do Grau é falado sobre os planos espírito primordiais. São 7 dissertações que o Real Messias Abidrushim, o Senhor do Juízo Final, fala sobre esses lugares, né, da criação primordial. Nós, seres humanos, somos originários do reino espiritual, que é uma criação que fica mais distante da vida, que é Deus, e por consequência do reino divino, né? E então como, vamos dizer assim, depois de formado o reino espírito primordial, foi criado o reino espiritual, que é mais distante, né? Quer dizer, um espaço adiante, vamos dizer assim. Então, estamos entendendo um pouco sobre quem é o Espírito Santo e quem é Abidrushim e Parsival. Que são personagens como se fossem um só, vamos dizer assim, né? É da mesma forma que Deus
para que ele pudesse ter criações, edificar mundos, enfim, ele teve 2 filhos, né? Ele doou uma parte dele, da sua essência, através da rainha primordial, Elizabeth, que foi a primeira criatura que Deus fez, e através dela, a mãe primordial, pôde nascer Jesus Cristo e Emmanuel, o Espírito Santo. Então, da mesma forma que Deus Pai se tornou Pai, né? Antes ele era uma estrela solitária, né? Ele, ele, ele está tanto em Jesus como em Emmanuel, atuando como um só, mas tem suas personalidades, suas pessoalidades, né? Então isso só é possível para aqueles que têm algo de Deus em si. Então havia necessidade, né? Porque a própria natureza de Deus foi mudada, né? Com a sua decisão de sair da sua vida única, ter seres, né? Embora, acredito que essa decisão que ele fez foi de uma forma inconsciente. Ele, movido por amor, ele resolveu mudar algum seu estado. Então, penso que ele via a sua radiação, né, se estender pelo espaço e ela de determinado ponto, ela sumia, vamos dizer assim, a sua irradiação. E creio que essa radiação de Deus é feita a partir do seu coração, né? Que se expande a radiação de Deus. Então ele via aquela grande radiação que se perdia no espaço, a certo ponto ela desaparecia, porque aí eu também vou entrar na questão de teorias, né? Minhas reflexões, porque ela não tinha um elo que unisse essas irradiações, né? Vamos dizer, essas partículas, porque essas partículas tinham o polo negativo e o positivo. Mas a partir do momento que ela se expandia para fora do corpo de Deus, né? Ela já saiu, era a radiação, não era mais a energia inerteal, né? Que é da vida. Era apenas a radiação da vida, não a própria vida. Então, a partir do momento que era irradiado, naturalmente, ela tinha a função, vamos dizer assim, de formar a proteção, um colchão assim de irradiação para que o próprio Deus não ficasse exposto, vamos dizer assim, ao espaço, ou nada, né? O zero absoluto. É interessante, né? Refletir sobre a condição de Deus, como ele vivia, e sempre viveu, porque ele é eterno, sempre viveu. Ele não foi criado, ele é único, como a forma que ele vivia, né? E esse tipo de compreensão, ou então reflexão, só é possível se fazer através da obra na luz da verdade. Porque pela primeira vez Deus Pai escreveu de próprio punho a sua obra. Jesus, ele falou, né? Ele não escreveu. E por isso teve as interpretações também dos discípulos, né? Dentro das suas limitações. Jesus não podia falar tudo, porque o ser humano não tinha aquele preparo, né? Por isso também houve muitas, mesmo na boa vontade, interpretações errôneas, né? E isso continuou a se propagar, principalmente quando a vontade, aquela fidelidade à vontade de Deus, aquela que existia no cristianismo primitivo, se tornou
entrou a vontade humana. A vontade humana é quando foi instituído a Igreja Católica Apostólica Romana, porque aí já estava sob o comando do imperador Constantino, que tinha suas intenções, seus cálculos políticos, de influência, enfim. Já não era aquela sintonia exclusivamente na palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Então, daí veio todas as tragédias, né? Da forma humana de pensar, né? Que a história registra, né? Como os diversos crimes e assassinatos de povos, enfim, para quando começou essa ideia da expansão, né? Do cristianismo, né? E, então já não havia mais aquela pura intenção somente de divulgar a doutrina de Cristo, as palavras de Cristo, com a intenção de salvar o ser humano, propiciar isso, mas já tinha essa outra questão de poder das vontades humanas, de vindas do raciocínio, né? E isso, por isso que a Igreja Católica, ela, quando deixou quando ela nem existia, quando era o cristianismo primitivo, pode-se dizer que era uma religião, uma doutrina divina, de Deus. Depois que ela se tornou oficial, veio os pensamentos humanos, os cálculos, enfim, as chamadas boas intenções, muitas vezes, né? Entre aspas, né? As boas intenções do predomínio do raciocínio. E aí já complica, né? Aí já entra os pecados humanos, da preocupações de sobrevivência, e aí se perdeu. Vieram os crimes, né? As barbaridades, que nenhuma outra religião cometeu tanto crime, tanta barbaridades como a religião católica. Então ela se tornou, pode-se dizer, uma religião infernal, né? A doutrina de Cristo foi, vamos dizer assim, adulterada, ou mal incumprida por diversos fatores, né? Não só pelos limites humanos, né? De compreensão que existia naquela época, né? Dos discípulos, enfim, naquela época da igreja primitiva. Enfim, mas hoje temos a mensagem do Graal, que é uma obra de Deus, que é escrita de próprio punho. Então, da mesma forma que Deus está em Jesus Cristo e está em Emmanuel, o Espírito Santo também está em Parzival, o Rei dos Reis, né? E Abdrushim. Então, esses seres têm uma pequena parte dessa identidade de Deus, né? Dessa vida de Deus. E isso foi necessário para que se pudesse ter uma ancoragens da luz em determinados lugares da criação, para que ela pudessem de fato funcionar, né? E então Deus Pai, ele tem seu próprio reino, que é o reino inenteal, que não é o reino divino, né? Vamos supor, é aquele centro, né? Do reino divino, vamos dizer assim. E eu penso dessa forma, como se fosse um sol, né? Que tem a parte central, né? Nuclear, que está a vida propriamente do Sol, né?
Depois, as outras camadas são apenas consequência da irradiação daquele núcleo, vamos dizer, vivo do Sol. Então, embora tudo que é material não contém a vida está somente em Deus, mas dá para ter uma comparação, né? Vamos dizer assim, uma referência material, né? E vamos dizer, e quando Deus teve seus filhos, Jesus e Emmanuel, é como se fosse uma parte daquele núcleo do Sol, ele lançasse para fora de si. Como se houvesse, por exemplo, uma estrela solitária, existisse apenas solitária, e passasse a existir outras duas estrelas, que tem estrelas duplas, tem estrelas triplas, né? Na astronomia a gente sabe disso. As estrelas duplas, me parece que são as estrelas que mais existem, né? O Sol até onde se sabe, é uma estrela solitária, né? Mas existem teorias que talvez até tenham comprovado, mas ainda não foi divulgado, que a estrela é um sistema duplo, né? Existiria uma estrela anã marrom, não é anã, é uma estrela menor que o Sol, mas é marrom, que é uma estrela que não incandesceu, vamos dizer assim. Então ficou entre estado de planeta e estrela. E, enfim, talvez o Sol até tenha uma outra estrela, marrom, assim, não se sabe, né? Ainda o que de fato o Sol é, né? Se é uma estrela solitária, vamos dizer assim, então forma um conjunto duplo ou triplo. Mas então poderia ser assim, né? Dizer que Deus lançou uma parte daquele seu núcleo para fora de si, formando outras duas estrelas, né? Que formando a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas antes disso ele precisou também criar algo para que, vamos supor assim, dentro da sua própria estrela, quer dizer, nas suas camadas exteriores, né, fora daquele núcleo, vamos dizer assim, um objeto, um astro, vamos dizer assim, que ficasse dentro dessas próprias camadas externas do núcleo do Sol. E para através disso poder fazer, ter os meios para ser pai, né? Vamos dizer assim. E esse astro, né? Que é possível que exista, né? Algo assim, um Sol, porque nas suas camadas exteriores, além do núcleo, né? Que permite formação de planetas, enfim, é algo além do Sol. E esse ser foi a rainha primordial Elizabeth. É esse ser, né? Que não é, vamos dizer assim, um Sol, não tem aquela essência da identidade de Deus, que só Jesus Cristo, além de Deus Pai, naturalmente, que deu Jesus Cristo e Emmanuel. Então é isso. Esses seres, vamos dizer assim, que contém a vida, eles atuam um no outro, porque a vida, ela, embora não esteja em só um único ser, ela se conecta. Então isso teria necessidade dessa expansão para que pudesse ser criado outros mundos, enfim, né? Todas essas questões. Então o nome que se daria para Deus, né?
ele anteriormente seria uma estrela solitária. Isso eu penso que é um conceito, né, que possa ajudar a nossas reflexões, né? É muito interessante refletir sobre como ele poderia ter feito, né, essa modificação, né? E hoje o ser humano, através do seu desenvolvimento intelectual, né, enfim, ele está mais capacitado a entender esses conceitos, tentar teorizar. Isso não era possível na época de Cristo, né? Porque ainda existia muita maturidade, né? Então, de certa forma, é possível também o ser humano compreender racionalmente essa vida, né? Mas o racional sem perder a sua intuição, né? Porque nós, seres humanos, somos tem o nosso núcleo espiritual, que contém vida, vamos dizer assim. A vida eterna, que é possível uma criatura nos mundos adequados para ter uma vida eterna, que não é a matéria. A matéria é transitória. A substância material, ela sempre se transforma. Então isso não é possível. Por isso nós morremos. Nossa própria alma também não é eterna. É feita de uma matéria muito mais energética, chamada de matéria fina, mas ela também não vive. Ela só, no caso para o ser humano, né? Ela é um veículo transitório entre essa autoconscientização, né? Entre essa etapa de desenvolvimento para até nós nos tornarmos autoconscientes e retornarmos ao reino espiritual. Antes não é possível. Então a alma é apenas um corpo intermediário que permite as nossas diversas encarnações aqui na Terra, né? Com essa função de aprendizado, né? Vamos dizer assim que aqui as encarnações seria uma espécie de diversas tipos de aulas, né? Ou então de matérias, né? Nós teríamos que aprender e praticar, né? Aprender e praticar. Então é como se fosse isso, né? São as escolas e aplicar os conhecimentos dessa escola, no sentido da vontade de Deus, porque só assim podemos, aquele núcleo espiritual que está dentro de nós, ir se desenvolvendo, tal como uma borboleta, né? Até a larva da borboleta, ela se, em determinado momento, ela fica no lugar, se prende, enfim, né? qualquer local, né? E para que ele possa se desenvolver. A parte externa vai se condensando, né? Vamos supor assim, ficando rígida, mas dentro, naquele núcleo, está se desenvolvendo a borboleta, né? Então seria, acho que talvez um exemplo material mais adequado para a nossa condição. De que após encarnarmos, estamos com a nossa alma, com o nosso corpo material, dentro desse casulo material, vamos dizer assim, né? Tanto de matéria fina, que é a nossa alma, como de matéria grosseira, que é o nosso corpo terreno, vai se formando o espírito, através das nossas atitudes, das nossas vivências. Vai se tornando, pode ser uma construção bela, né? Ou feia, em desacordo com a vontade de Deus, porque conforme as nossas intuições, né? Se estiver sintonizado com a vontade de Deus, nossas intuições e ações, né? Vamos propiciando esse crescimento, né? Essa iluminação material. Então a gente, quando estamos encarnados, a gente pode estar trazendo, né?
vamos supor, basicamente 3 condições. Podemos até estar com espíritos já, né? Plenamente autoconscientes. E quando nós desencarnarmos, voltamos para o paraíso. Naturalmente, temos que, antes de chegar no paraíso, também abandonarmos a nossa alma no mundo de matéria fina. E não pode ficar uma única partícula de material aderida ao espírito, ao nosso corpo espiritual. Isso não é possível. Se tiver uma única partícula, não é possível adentrar ao reino espiritual, que é a nossa pátria, né? Pátria eterna. Então, porque os mundos eles são separados, assim, é aquela espécie de substância, quanto mais distantes da fonte, que é Deus, mais grosseiros, menos energéticos, né? Então, o que predomina a substância, aquela substância, é aquilo que nós temos que usar para atuar nesse plano material. E isso nas outras criações também. Jesus, por exemplo, vindo divino, ele tem naturalmente ele veio de Deus, ele vive no reino divino, o mesmo no reino inicial de Deus Pai. Emmanuel, Espírito Santo, também vive no reino divino, só que ele vive na parte mais densa, mais distante vamos supor, na última, comparando com o Sol, então na última camada, né? Do Sol, vamos dizer assim, né? Então, eles, para chegar até a Terra, tanto o Espírito Santo, também se encarnou, Emmanuel Abdurtim, né? E escreveu a obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Grau, né? De próprio punho, né? Jesus não teve um tempo, né, para isso, né? Ele poderia também ter escrito na forma compreensível daquela época, de próprio punho, mas ele não teve tempo para isso. Então, um filho de Deus, quando sai do reino divino, ele tem que, conforme ele entra nos mundos mais densos, mais distantes, né? Ele tem que ser revestido por uma capa, né? Para poder, um corpo, vamos dizer assim, lá dos planos intermediários, até chegar aqui na matéria. Agora, a partir do momento que ele terminou essa missão, ou então morreu, ele para ir para um outro plano, ele tem que deixar aquele corpo, né, aquela capa, naquela espécie. Ele não pode levar nada. Por exemplo, se Cristo tivesse com uma partícula do seu corpo material aderida à sua alma, né, ele não poderia ascender para outro plano. Da mesma forma, quando nós só podemos estar completamente no outro plano após nossa morte, quando estiver totalmente desligado, né, do corpo terreno. Inclusive aqueles fios, né, que ligam a nossa alma, nosso corpo, tem que estar secos, né? Por isso que geralmente demora pelo menos um dia, 24 horas, algo assim, né? Quanto mais evoluído um espírito humano for, ele vai se desligar mais rapidamente. E ter menos sofrimento também. Então, esse conceito de mundos, de diferentes mundos, temos que ficar muito atentos a isso, porque a gente começa a compreender maior a grandeza de Deus e da sua criação. Começa através do nosso desenvolvimento, enfim, também intelectual, no grau de compreensão, podemos compreender mais esses conceitos também. Por exemplo, não seria possível uma mensagem de Deus nesse grau, né, de detalhamento da mensagem na época de Cristo. Se ele tivesse que escrever de próprio punho sua mensagem, ele falaria de forma mais simples.
Então é isso, essa é a minha reflexão de hoje sobre nossa condição humana, o próprio Deus. E isso é um assunto que pelo menos eu, quando começo a desenvolver, ele, ele é bem longo, né? Ele não se esgota, né? Cada vez que a gente reflete um pouco mais, vem outras intuições, enfim, inspirações, a gente vai completando o quadro, né? Então essa é uma questão que não digo que me preocupa, mas me atrai, né? Essa questão de tentar compreender mais a vida de Deus, a sua natureza, de que forma ele fez, mas no sentido de explicação, porque nós seres humanos, com essa questão do desenvolvimento do raciocínio, aqueles só pelo fato, né, de ter esse desenvolvimento maior do raciocínio, já existe essa procura por respostas, né? Agora, essas respostas podem vir mais completas, é, mais abrangentes, enfim, né? Através da nossa atuação da intuição também, porque aí a própria intuição vem de nosso espírito vivo, né? Da nossa essência. Então consegue uma parceria, né? Vamos dizer assim. Porque o raciocínio ele só serve aqui para o reino material, ele não tem vida, né? Ele, da mesma forma, é uma outra substância, ele não adere à nossa alma e nem ao nosso espírito, né? Muito menos ao nosso espírito. Ele pertence aqui à criação de matéria grosseira. Então é isso. Vou encerrando esse vídeo, vou fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém.